Então, nos sermões, sobretudo ali do 219 até o 272b, Santo Agostinho vai dirigir a palavra, sobretudo, aos recém-batizados, os que acabaram de receber o batismo, e se recebia, né, na noite de Páscoa, após o batismo, se recebia também o sacramento da crisma e se recebia a Eucaristia. A maioria dos batizados, obviamente, naquela época, eram adultos, né? Então já recebiam os 3 sacramentos. Então, o bispo, durante a oitava de Páscoa, explicava para os recém-batizados os sacramentos que eles receberam na vigília pascal. Então, essa coleção de sermão essa coleção é maravilhosa porque vai tocando muitos das homilias de Agostinho, explicando aos neófitos o sacramento do batismo que eles receberam, da unção do crisma e também da Eucaristia. Okay? Claro que, vejam, são muitíssimos sermões, né? É uma coleção imensa de sermões. Dentre esses sermões, obviamente que eu recomendo todos, tomara que pudéssemos ler todos esses sermões do 219 até o 272b, mas eu recomendo 2 em concreto, que é o sermão 228b e o 229. Ok? 228b e o sermão 229, ele fala assim de modo muito claro sobre o tema da Eucaristia. Né? Depois falaremos um pouquinho, em geral, apresentarei, lerei até alguns trechos desse sermão. Né? Então, são fontes, esses sermões são uma joia, do ponto de vista não só da Eucaristia, mas dos sacramentos, para que vocês tenham uma ideia. Nesse sermão, nesse conjunto de sermões, Santo Agostinho vai comentar também sobre o Aleluia Pascal, vai falar sobre o Corações ao Alto, né, que se dizia no começo da oração eucarística, o que significa, né? Vai comentar o sentido do amém. Quando termina a oração eucarística, nós dizemos amém, ou seja, significa é verdade, eu creio naquilo que se realizou na oração eucarística. Então são sermões verdadeiramente belíssimos do ponto de vista litúrgico, né, que vale a pena conhecer. Diretamente, assim, são sermões muito claros no tema eucarístico 228b e depois 229, mas não são os únicos. Né? Outra fonte também que podemos aprofundar bastante no pensamento de Santo Agostinho sobre a Eucaristia é o comentário ao Evangelho de São João no tratado 26, ok? E 27 também, podemos incluir o tratado 27. Então, tratado 26 e tratado 27 do comentário de Santo Agostinho ao Evangelho de São João. Nesse tratado 26, Agostinho está comentando o tema do pão da vida. Capítulo 6 de São João, onde Jesus diz, eu sou o pão da vida, né? Quem não come a minha carne, quem não bebe meu sangue, não terá vida, vida em vós, enfim. Né? Então, esse tratado 26 também é uma grande joia do conteúdo eucarístico de Agostinho. Né? Então, eu gostaria de enfatizar esses 2 lugares. Então, a série de sermões, que vai do 219 até 272b, sobretudo 228b e o sermão 229, são maravilhosos nesse tema da Eucaristia. Depois, o comentário ao Evangelho de São João, no tratado 26, onde ele vai comentar sobre o pão da vida. Tem outro lugar também, se quiserem uma terceira fonte,
que é o livro 10º da Cidade de Deus, de Santo Agostinho, né? Que é um livro 10º também, um livro bastante polêmico, onde Agostinho está polemizando contra os pagãos e, sobretudo, os ritos mágicos dos pagãos. A chamada teurgia, que era uma espécie de rito filosófico usado muito pelos filósofos neoplatônicos, que usava de certos símbolos, de certos elementos da natureza para tentar se unir à divindade. E Agostinho vai contrapor essa teurgia dos neoplatônicos ao verdadeiro sacrifício. Ele vai chamar de fato a Eucaristia de sacrifício, é muito interessante, né? No livro 10º da Cidade de Deus. Então, esses 3 lugares são importantes para conhecer o pensamento eucarístico de Santo Agostinho. Essa coleção de sermões pascais, onde o bispo explica os sacramentos aos neófitos, depois o tratado 26 do comentário ao Evangelho de São João, onde Santo Agostinho vai comentar o tema do pão da vida, capítulo 6 de São João, e depois o livro 10º da Cidade de Deus, onde ele vai polemizar contra o rito mágico da teurgia dos neoplatônicos, né? Então, se me permite um pouco, explico cada um dessas 3 fontes primárias, né? Um pouquinho do contexto, mas fique à vontade, se quiser me interromper, fazer alguma pergunta. Quem também nos estiver assistindo, podem colocar perguntas nos comentários, tentaremos responder aí a participação também de todos vocês, né? Então, sobre os sermões... Sim. Só uma observação, padre. O senhor falou, eu acho, na última live que a gente fez, mas vai ter alguém que não saiba poder fazer essa leitura. Isso. Então, não existe ainda tradução ao português dos sermões de Santo Agostinho. Imagine, a totalidade dos sermões são mais de 600 sermões que chegaram até nós de Santo Agostinho. Não temos, né? Não temos esses sermões de Santo Agostinho traduzidos ao português. Mas existe uma página que se chama Augustinus, né? Assim em latim, augustinus.it, de Itália, né? É uma página italiana, augustinus.it. Nessa página está lá em italiano, espanhol, inglês, acho que em francês e alemão também, as obras completas de Santo Agostinho. Por exemplo, o espanhol é bastante próximo ao português. Tá totalmente disponível a tradução completa nessas línguas. Infelizmente ainda não temos em português, mas às vezes até com um tradutor, né, a gente consegue, pelo menos para ler, entrar em contato com os textos de Agostinho dos sermões, né? Sobretudo esse sermão 228b e 229. Quem quiser pode ir lá na página augustinus.it e ler em espanhol, em inglês, em italiano. Estão todas as obras completas ali de Santo Agostinho, né? Então é um instrumento que nos ajuda, pelo menos quebra um galho, né? Enquanto não temos traduções completas dos sermões de Santo Agostinho. É uma obra monumental, imagine, traduzir mais de 600 sermões que chegaram até nós, né? As homilias de Santo Agostinho. Então, demanda aí um pouquinho de tempo, mas temos esses instrumentos, né? Para quem quiser, pode consultar lá. E, de fato, veja, eu falava que o sermão é 228b, né? Mas por que tem 228a, Sim, né? Quando os sermões eles são muito emparentados, colocavam esses sermões dentro de uma mesma numeração. Por exemplo, o sermão 229, ele vai até a letra V. Imagine, quase o alfabeto completo. O
que é isso? O que significa? Por que essa numeração? Por que 229, depois 229A, 229B, 229C, D, E, né? Porque os sermões eram um texto vivo. O bispo, ele preparava os seus sermões e cada ano ele renovava e atualizava os seus sermões. Era um texto que, vamos dizer assim, era quase como uma apostila que o próprio bispo fazia para suas pregações. Então, como os sermões pascais eram muito importantes, porque era a instrução dos neófitos, então nós temos várias coleções que chegaram até nós. Né? Esse é um dos motivos, não é o único. Então, o bispo mesmo retocava o sermão. Ele usava um sermão, por exemplo, do ano passado e ele atualizava aquela pregação, a nova pregação ficava também por escrita. Ou às vezes o sermão era um rascunho. O bispo fazia um rascunho, ele pregava na igreja e sempre na igreja havia um grupo de copistas que estavam ali copiando o sermão. Então ficava o rascunho, vamos dizer, sermão 229, era o rascunho que o bispo fez. Sermão 229A, para dar um exemplo, era a folha do copista. O copista copiou o sermão de Agostinho. E 229C foi depois o sermão que o bispo publicou, vamos chamá-lo assim, né? Fez entrar em circulação. Por isso, às vezes, temos várias versões do mesmo sermão. Algumas dessas versões são bastante diferentes uma da outra, porque não é de admirar, porque as homilias eram textos vivos. Né? O bispo estava sempre ali, era a função, e de fato ainda é assim, né? A função principal do bispo é a pregação da palavra e a oração litúrgica. Né? Nós lemos nos Atos dos Apóstolos que São Pedro, junto com os outros apóstolos, ele diz assim: não convém que nós abandonemos a pregação da palavra e a oração para servir às mesas. Escolham entre vós 7 homens, né, de reputação ilibada, para que possam servir às mesas. Daí são instituídos diáconos na igreja. Né? Porque função do bispo é a pregação da palavra, anunciar a verdade de Deus e a celebração dos sacramentos. Né? A oração litúrgica é a função principal dos bispos, né? Nos ensinar a doutrina dos apóstolos, transmitir a doutrina dos apóstolos a nós e celebrar os sacramentos. Né? Então, era um texto muito usado pelo bispo. Por isso, Santo Agostinho retoca muitas vezes o mesmo sermão, aperfeiçoa, tem várias versões do mesmo sermão, da mesma homilia. Né? E essa 229, imagine, vai até a letra V, quase o alfabeto inteiro. Né? Na época de Santo Agostinho, também só para entrar ainda dentro dos sermões, um pouco do contexto, não havia, como na nossa época, um ciclo litúrgico totalmente estabelecido. Havia um ciclo litúrgico tradicional, isso sim. Então, por exemplo, era tradição na quaresma, alguns tipos de textos litúrgicos, por exemplo, se lia bastante o livro do Êxodo, né, no tempo de quaresma. A gente vê pelas homilias dos padres da igreja que era assim. Tempo de quaresma se refletia muito sobre o livro do Êxodo. Tempo de Páscoa, muitos sermões são sobre os sacramentos. Então havia tradições, costumes, mas não havia um ciclo de leituras totalmente estabelecido. Às vezes o próprio bispo, nesse sentido, ele fazia alguma proposta de leitura na missa, né? Não tinha ainda um ciclo totalmente estabelecido. Não era algo totalmente livre, obviamente. Né? Então, se estamos na quaresma, o bispo não ia colocar um texto ali que desentoasse do contexto quaresmal, do contexto pascal, enfim. Né? Se respeitava a tradição
a tradição litúrgica daquele momento, né? Mas esse tempo de Páscoa já era praticamente estabelecido, que se lia, sobretudo, esses textos mais relacionados com os sacramentos que os catecúmenos realizaram. O que nós vamos encontrar no sermão 228b e 229. Aqui eu vou ler um trecho para vocês desse sermão. Primeiro do sermão 228b, Santo Agostinho diz assim, olha só que maravilha, ele tá nesse contexto pascal, e ele está explicando os mistérios da salvação. Ele diz, de fato, do corpo de Cristo ferido pela lança, jorrou água e sangue, com os quais apagou os pecados do mundo. Então, do corpo ferido de Cristo, jorra sangue e água que vai apagar os pecados. Continua Santo Agostinho. Lembrando-vos desta graça que torna realidade a vossa salvação, pois é Deus que a realiza em vós, avançai com temor e tremor para participar deste altar. Olha só que maravilha de texto, né? Ou seja, ele faz um paralelismo. Jesus na cruz, que derrama o seu sangue e brota água também do seu lado aberto, lembrando que esse é um mistério de salvação, então aproximai-vos do altar. E continua Agostinho, ainda mais impressionante o que ele vai dizer agora. Reconhecei no pão o que estava pendurado no madeiro, e reconhecei no cálice o que jorrava do seu lado. Olha só, reconhecei no pão aquilo que estava pendurado no madeiro da cruz, ou seja, o corpo de Cristo estava pendurado no madeiro da cruz, né? E reconhecei no cálice aquilo que jorrava do seu lado, ou seja, sangue e água, né? Então, em outras palavras, Agostinho está dizendo, neste pão e neste vinho consagrados, reconhecei o corpo de Jesus e o sangue que brotou da cruz. Tá? Belíssimo esse texto. E ele continua dizendo assim, na sua multiforme variedade, esses antigos sacrifícios do povo de Deus eram uma figura deste único sacrifício futuro. Então, todos os ritos antigos do Antigo Testamento era uma figura, uma preparação para este sacrifício da cruz que nós encontramos no sacramento do altar. Belíssimo sermão 228b. Olha só o que ele diz no 229. Muito claro. Diz, queridos irmãos, isto que estáis vendo na mesa do Senhor é pão e vinho. Mas este pão e este vinho tornam-se o corpo e o sangue da palavra quando a palavra vem a eles. Com efeito, o Senhor, palavra que estava no princípio, palavra que estava com Deus e palavra que era Deus, por causa da sua imensa misericórdia, não desprezou aquele que foi criado à sua imagem, mas se fez carne e habitou entre nós, como sabeis. Então, repito, olha só, sermão 229. O que estáis vendo, imagine, é uma homilia. A homilia se faz antes das oferendas. Então, podemos até imaginar a cena. Ali, uma espécie de, que a gente chama de credência hoje, um altar lateral, um altar de apoio, né? Ou mesmo altar, dependendo da circunstância da igreja, né? Um altar com o pão e o vinho que depois vai ser levado nas oferendas, no ofertório da missa, né?
E Agostinho, durante a homilia, diz: olha, estáis vendo sobre a mesa do Senhor o pão e o vinho, mas este pão e este vinho se tornam corpo e sangue da palavra quando a palavra vem sobre eles. Né? Que palavra é esta? Tomai, comei, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Né? Se faz a invocação da palavra do Espírito Santo. Então, nesse mesmo sermão, tem aquela frase famosíssima de Agostinho, que consta até no Catecismo da Igreja Católica, que diz assim: tu acrescentas a palavra ao elemento, né, o elemento do pão, do vinho, da água, acrescentas a palavra ao elemento e se faz o sacramento. Olha que palavra belíssima de Santo Agostinho, né? Então tu acrescentas a palavra ao elemento material e se faz o sacramento. Então, ali naquele momento estávamos vendo somente pão e vinho. Pão e vinho. Mas depois, através da oração eucarística, da anáfora, viria sobre este pão e este vinho a palavra que estava no princípio e que se fez carne, fazendo com que o pão e o vinho se tornassem o corpo e o sangue da palavra, né, de Cristo Jesus. Então vejam a beleza desse texto, desse sermão 229 de Santo Agostinho. Se me permitem, também para ser honesto, esses dois sermões que eu li, que acabei de ler, tem alguns exegetas que duvidam da autenticidade. Típico, né? Os exegetas duvidam de tudo. Só não duvidam daquilo que eles mesmos falam, né? Mas do resto, eles muitas vezes duvidam de tudo. Né? E tem uma discussão, porque a maioria dos textos, aqui eu citei dois textos bastante claros de Agostinho, onde ele fala da presença real. Né? Então ali são dois textos bastante claros, onde nós vemos aí o tema da presença real de Cristo. Né? Agora, na maioria dos textos, por exemplo, no Tratado sobre o Evangelho de São João, nós vamos ver um sentido mais espiritual da Eucaristia em Santo Agostinho. A grande maioria dos textos de Santo Agostinho são textos onde Santo Agostinho ele vai dizer, sobretudo, a Eucaristia como o sacramento da unidade. Ok? É um dos temas muito queridos a Santo Agostinho, por causa do contexto donatista que eu falei no começo, né? Do cisma donatista que rejeitava os sacramentos dos católicos. Então, Agostinho ele vai falar da Eucaristia como sacramento de unidade, que traz a unidade. Né? É um dos temas mais queridos por Santo Agostinho naquele contexto antidonatista. Né? Então, é um sacramento de unidade a Eucaristia, né? Como um sacramento de unidade. Então, às vezes, tem alguns exegetas que ficam na dúvida, né? Ficam na dúvida, mas em Agostinho, sobre a Eucaristia, ele tem uma visão simbólica da Eucaristia, a Eucaristia como símbolo da unidade da igreja, né? Porque Agostinho ele usa essa imagem muito bela, diz assim: o trigo ele está separado em muitos grãos, depois ele é triturado, né? Vira uma espécie de farinha, a farinha também é toda solta, né? Ela não está aglutinada, ela não está unida, ela precisa da água, né? Precisa do óleo ali, que é símbolo também do Espírito Santo, que é invocado sobre a Eucaristia, o Espírito Santo que vem em forma de água, em forma de óleo, que aglutina esses grãos que estão separados, que estão soltos, né? O Espírito Santo. E depois, para fazer pão, eu não só preciso da água e do óleo, do azeite, eu preciso também do fogo.
outro símbolo do Espírito Santo. Né? Nas Sagradas Escrituras, o Espírito Santo é simbolizado pela água, pelo azeite, né? Pelo óleo da unção e também pelo fogo. Então, aqueles grãos, aquela farinha que é toda separada, desconexa, ela se torna conectada através da ação do Espírito Santo, da palavra que é invocada sobre a Eucaristia, e faz com que aquela farinha que é solta vire uma só massa e, através do fogo do Espírito Santo que é invocado sobre a Eucaristia, se torna pão. Né? E, portanto, a Eucaristia também é um símbolo da unidade dos cristãos. Cada um de nós batizados, na Eucaristia, nos tornamos um só corpo com Cristo. Quando nós comungamos do seu corpo, nos tornamos corpo de Cristo. Ou seja, o corpo de Cristo nessas homilias é muito belo, né? Muito belo. O corpo de Cristo somos nós, somos a igreja e corpo de Cristo. Portanto, ao comungar, nós estamos nos tornando aquilo que somos. Né? Se conta, né, se tem relato que Santo Agostinho, quando distribuía a comunhão, ele dizia: "Se aquilo que tu recebes e recebe aquilo que tu és." Né? Então, não sabemos se é verdade esse relato, né? Se conta na biografia de Santo Agostinho, que ele, ao dar a Eucaristia, mas vamos dizer, casa perfeitamente com a espiritualidade eucarística, a teologia eucarística de Santo Agostinho. Se aquilo que tu recebes e recebe aquilo que tu és. Né? Corpo de Cristo. Né? Nós somos corpo de Cristo na igreja. Então, a Eucaristia é visto como sacramento de unidade que aglutina a cada um de nós. Ou seja, na Eucaristia, eu estou mais do que nunca unido às pessoas que eu amo, aos meus irmãos e irmãs na fé, e mais do que nunca na Eucaristia eu estou unido a Cristo. Eu me torno um só corpo com Ele. Né? Isso daí é algo belíssimo, muito forte no pensamento de Agostinho. Ele, no Tratado 26, ao Evangelho de São João, vai insistir muito nessa temática, né, de comer, alimentar-se de Cristo, porque nós somos corpo de Cristo. Mas pode surgir uma dúvida, e também é um debate ainda aberto nos dias de hoje. Né, se me permitem falar um pouquinho desse debate, que é, alguns duvidam, falam, mas o que predomina em Agostinho? Uma visão simbólica da Eucaristia, então a Eucaristia é símbolo do corpo da igreja, ou uma visão realista da Eucaristia? A Eucaristia é verdadeiro corpo e verdadeiro sangue de Cristo. Né? Então, para ser honesto, eu tenho que dizer que tem uma grande polêmica ainda hoje quando nós lemos os textos eucarísticos de Santo Agostinho. A maioria dos protestantes vão pela interpretação simbólica, e também alguns exegetas católicos, né? Enfim, vão dizer que em Agostinho tem uma leitura mais simbólica, não realista, do sacramento da Eucaristia. Né? O que dizer? Como a gente pode tentar entender essa problemática, essa polêmica? Né? Aqui eu não quero... É claro que eu não sou a última palavra no assunto, né? Nem pretendo solucionar uma disputa que leva séculos já de disputa, né? Sobre a Eucaristia em Santo Agostinho. Mas eu vou sugerir um caminho de investigação, um caminho de aprofundamento que possa ajudar a solucionar este dilema. E é o seguinte, né? Muitas vezes Agostinho chama a Eucaristia, usa a palavra sinal do corpo e do sangue de Cristo. Ou seja, a Eucaristia como um sinal do corpo e sangue de Cristo. Então, quem vai por uma linha mais simbólica, então a Eucaristia é só um símbolo, mas não é uma realidade, não é em realidade o corpo e sangue de Cristo, eles vão dizer, bom, então
olha lá, ele está falando que é um sinal. Não é uma realidade, é sinal. A Eucaristia é sinal. Né? Então é um símbolo do corpo, significa o corpo da igreja, a unidade da igreja, o corpo místico, né? Que tudo isso é verdade, tem no pensamento de Agostinho e é algo muito belo, muito profundo para a gente meditar, para a gente levar para a nossa oração, né? Sem dúvida nenhuma. Como entender isso? Olha, Santo Agostinho tem um escrito onde ele mesmo diz o que ele entende por sinal. É uma linguagem muito usada na polêmica contra os donatistas, que negavam os sacramentos católicos, né? Ele vai falar muito do sinal do batismo, o sinal da Eucaristia, os sinais da Sagrada Escritura. Mas o que é sinal para Santo Agostinho? A gente tem que ir a uma obra intitulada A Doutrina Cristã. É um livro que está traduzido ao português, sobretudo no livro primeiro, né? São 4 livros, 4 tomos, o livro da doutrina cristã. No livro primeiro da doutrina cristã, Agostinho, imagine, ele escreve esse livro quando ele era presbítero, não era bispo ainda, entre os anos 391 a 395, antes da ordenação dele de bispo, né? Agostinho, ele era encarregado na sua diocese de Hipona pelo próprio bispo que não falava o latim, encarregou Agostinho de fazer a pregação, de fazer a catequese. Então, Agostinho escreve um livro como estudar as Sagradas Escrituras e como falar sobre as Escrituras, como ensinar as Sagradas Escrituras. E lá no livro primeiro ele vai explicar que nas Sagradas Escrituras e em toda a nossa fé cristã tem certas coisas que são sinais e tem certas coisas que são realidades significadas pelos sinais. Ok? Então, ou seja, exemplo, o que é um sinal? Um sinal é uma realidade, mas que significa outra coisa, que nos leva a outra realidade. Por exemplo, um sinal de trânsito. Né? Eu vejo uma placa que tem ali um sinal que diz vire à direita. É claro que ali eu tenho diante dos olhos uma placa que pode ser de madeira, de alumínio, de metal, o que for, né? A placa tem uma realidade. Só que a verdadeira realidade da placa está em outra coisa, ou seja, está em virar à direita, está me indicando outra realidade. Ok? O sinal, ele é sobretudo, ele é uma realidade, mas é uma realidade que aponta a algo mais importante do que o próprio sinal. Ok? Já a realidade é aquilo que está indicado, né? Aquilo que está indicado pelo sinal. Então, Agostinho, no livro da Doutrina Cristã, ele vai distinguir entre realidade e sinal. Ok? Quando ele fala da Eucaristia como sinal, a gente tem que entender dentro dessa perspectiva agostiniana. Ou seja, o que é o sinal? É algo, mas que está apontando para algo real, não para algo simbólico. Ok? Todo sinal só tem sentido de ser se existe algo real, senão ele deixa de ser sinal, né? Ele vira uma realidade. Ok? Então, por exemplo, Agostinho, no livro da Doutrina Cristã, ele vai citar o exemplo do cajado de Arão, que é sinal da cruz de Cristo. É claro que ali é um cajado. O cajado é um instrumento que alguém usa para caminhar, para apacentar o rebanho, né? É algo real. Mas ali naquele contexto de Arão era sinal da cruz de Cristo. Vai dizer Agostinho. Então o sinal, o sentido próprio dele realmente é significar uma realidade ulterior, ok? Então ali Agostinho vai explicar o que é sinal e o que é realidade. Entendendo um pouquinho isso, se a gente volta para o contexto eucarístico de Santo Agostinho, nós vamos notar o seguinte:
nos textos que ele fala da Eucaristia como sinal do corpo e do sangue de Cristo, ele está dizendo que a gente crê. Não tem nada de estranho, né? Por quê? Nós vemos ali, os nossos sentidos, o que ele vê? Vê pão. O nosso paladar experimenta, tem sabor de pão. A gente toca, parece pão, né? Mas o sinal é algo que o sentido dele está na realidade, não está no sinal mesmo. Ok? Vamos dizer assim que o sinal, vamos dizer que tem algo ali mais importante que nos aponta uma realidade. A gente não pode ficar no sinal, no símbolo. Temos de ir para a realidade que o sinal significa. Né? Então, temos textos de Santo Agostinho onde ele vai mais pelo realismo eucarístico. Não são muitos textos, aqui eu citei alguns textos até que os exegetas colocam em dúvidas, esse mesmo 228b e o sermão 229, alguns exegetas colocam em dúvidas se realmente é de Santo Agostinho. Né? A maioria dos outros textos vão mais através do símbolo, como sinal, mas sinal, olha só, em Santo Agostinho, não é o que nós entendemos por sinal, não é o que nós entendemos por símbolo. Agostinho, no próprio livro da Doutrina Cristã, quando ele era ainda presbítero, ele vai ensinar que o sinal vai apontar para uma realidade. E essa realidade em Santo Agostinho é bastante clara, que é o corpo e o sangue de Cristo. Né? Então, com isso eu acho que eu não soluciono a polêmica, porque tem muitos textos que a maioria dos textos de Santo Agostinho vai falar dessa beleza da Eucaristia como sinal da unidade, nós que formamos parte desse corpo. Então, quando nós comungamos, estamos em união com toda a igreja, e por isso é o sacramento da igreja e simboliza a igreja, né? Isso é tudo verdadeiro, nós cremos isso, como Agostinho também crê, né? Mas existe sim um forte realismo em Santo Agostinho eucarístico. Né? Então vejam, só para complementar aqui, para que eu trago um texto que os exegetas não têm dúvida da autenticidade de Santo Agostinho. E esse texto é bastante claro, que é o texto Contra Fausto de Santo Agostinho, no livro 20, no capítulo 13, okay? O parágrafo 13. Então, é o Contra Fausto 20, 13. Depois, se alguém quiser conferir. Não há dúvida que essa obra é uma obra autêntica de Santo Agostinho. De fato, o Contra Fausto é a maior obra de Santo Agostinho, são 33 livros. Ele escreveu essa obra Contra Fausto, imaginem, em 33 livros. É uma obra monumental. É maior do que o livro da Cidade de Deus, que tem 22 livros. É maior do que o livro das Confissões, que tem 13 livros. Né? É maior do que o Comentário ao Gênesis, que tem 12. Né? É maior do que o livro sobre a Trindade, que tem 15 livros. O Contra Fausto tem 33 livros e ninguém duvida da autenticidade. O próprio Agostinho menciona no livro das Retratações também, o livro do Contra Fausto. Né? Fausto, ele era um maniqueu. Né? Aqui não dá tempo explicar um pouquinho a doutrina dos maniqueus, né? Ficaria muito, seria muito já, o tempo já está bastante avançado, né? Mas olha só o que vai dizer nesse Contra Fausto Santo Agostinho. Aqui, Santo Agostinho ele está polemizando porque os maniqueus, eles tinham uma doutrina bem biruta, bem maluca, né? Que eles achavam que Cristo estava preso nas frutas, legumes e vegetais. Então, os maniqueus só se alimentavam de frutas, legumes e vegetais, né? Era uma espécie de vegetarianos assim ultra radicais, né? Eles evitavam carne porque, segundo eles, o espírito das trevas habitava
em tudo que era de carne, assim, que se consumia de carne, você estava também consumindo o espírito das trevas, e o espírito da luz estava nos vegetais, nos legumes, nas frutas, né? Então, os maniqueus se alimentavam do espírito da luz, que é Cristo para eles, né? Era Cristo, e através da alimentação libertava Cristo, esse Cristo prisioneiro nos vegetais, legumes e frutas. É uma loucura, uma doidice tremenda dos maniqueus, né? E então Agostinho e Fausto eram um bispo da seita maniqueia, da época de Santo Agostinho. Agostinho encontrou Fausto, nós lemos no livro 5º das Confissões, né? Que ele debateu também com Fausto, e ele vai escrever então esse livro contra as teorias de Fausto. Fausto era o maior bispo, o maior intelectual da seita dos maniqueus na época de Santo Agostinho. Era muito renomado. Agostinho se decepciona quando se encontra com ele, porque Agostinho se dá conta que o rapaz, né, esse senhor, não sabe nada, era um charlatão, né, enganava as pessoas, enfim. Né? Então, Fausto, em um determinado momento dessa obra, debatendo com Santo Agostinho, ele vai dizer: por que você não está de acordo com a nossa doutrina que nós libertamos Cristo das frutas, dos legumes, né, das saladas, enfim, visto que vocês católicos, olha só o que diz Fausto, diz assim: visto que vocês católicos acreditam que Cristo também está no pão e no vinho, como nós acreditamos que o Cristo luminoso está nas verduras, no alface, nos legumes, né? Ele faz esse... digamos, é um argumento sofístico, né? Fausto era um grande sofista. Olha só o que vai responder Agostinho no Contra Fausto, no livro 20º, no parágrafo 13. Agostinho vai dizer assim: por outro lado, o nosso pão e o nosso cálice não são um pão ou um cálice quaisquer. Ok? O nosso pão e o nosso cálice não são um pão e um cálice quaisquer, como os maniqueístas loucamente dizem, pensando que Cristo está preso nas espigas, nos ramos, né? Enfim, tudo que é verde, vegetal, né? Olha só, continua Agostinho. Mas, através de uma consagração estabelecida, né, diz assim Agostinho, através de certa consecrazione, através de uma consagração determinada, precisa, olha o que ele diz, se torna místico para nós. Não, ele não nasce. Portanto, quando tal consagração é proferida, mesmo havendo pão e cálice, são apenas... Desculpe, li errado. Diz assim: quando tal consagração não é proferida, mesmo havendo pão e cálice, são apenas alimento para a refeição, não um sacramento religioso. Olha só que interessante. Contra Fausto, em um texto autêntico de Agostinho. O que ele está dizendo? Está dizendo, se não tem a oração de consagração, é um pão e um vinho qualquer. Quando o sacerdote invoca o Espírito Santo, faz a oração de consagração e diz: isto é meu corpo e meu sangue, já não é uma refeição qualquer. Né? Continua Agostinho dizendo: pelo contrário, o que abençoamos, dando graças a nosso Senhor por cada dom seu, não é apenas espiritual, mas também corporal. Olha só o realismo de Agostinho, né? Ou seja, não é só um símbolo da unidade, é algo corpóreo. Quando nós fazemos a oração de ação de graças, né? Eucaristia no grego, significa ação de graças, né? Significa
esse louvor de agradecimento, né? Então, quando nós pronunciamos a bênção de ação de graças, não é só algo espiritual, simbólico, místico, mas é algo corporal, ok? Então, e não é mais alimento, um mero alimento para a refeição, né? Graças a esta consagração. Então, depois podem consultar ali no Contrafausto, livro 20º, no parágrafo 13, né, essa polêmica contra... Mas é interessante que o próprio Fausto, que era um herege, né, maniqueu, dava razão, dizendo, não, vocês católicos acreditam que também Cristo está no pão e no vinho. Em certo sentido já vem da boca de alguém que nem é católico, né? Enfim. E é um livro autêntico, nenhum exegeta duvida. Se dos sermões, né, tem muitas dúvidas, enfim, então esse texto é um texto bastante claro. E tem outro, talvez eu concluo com isto, porque também depois a gente vai para as perguntas, né? O livro da Cidade de Deus, capítulo 10º, no parágrafo, capítulo 6º, né? Cidade de Deus. Olha só o que diz Santo Agostinho. Está falando da Eucaristia como o verdadeiro sacrifício de Cristo. Diz assim: tal é o sacrifício dos cristãos. Nós que somos muitos, formamos em Cristo um só corpo. Está citando Romanos 12, 5. E continua Agostinho dizendo: e este sacrifício a Igreja não cessa de o renovar no sacramento do altar, bem conhecido dos fiéis, em que lhe é mostrado que ela própria é oferecida naquilo que oferece. Belíssimo também esse texto, cheio de conteúdo para rezar, para meditar, né? Olha só, nós formamos em Cristo um só corpo. E este sacrifício se realiza ali no altar, no sacramento do altar, que os fiéis bem conhecem. É que talvez o livro da Cidade de Deus está dirigido aos pagãos. Então talvez os pagãos não conhecem esse sacramento do altar, mas os fiéis sim, né? E portanto, a Igreja como corpo de Cristo também é oferecida naquilo que ela oferece. Mas, olha só o contexto. É um contexto sacrificial. A Eucaristia como esse sacrifício da cruz, em que Cristo se oferece, como diz São Paulo, para purificar a sua igreja e fazê-la santa e imaculada, sem mancha, né, do sacrifício da cruz. E, portanto, isso é o que nós vivemos no altar. E então, é no sacrifício do altar. Ele está fazendo um paralelismo outra vez, né, uma coincidência, podemos chamar assim. Sacrifício da cruz, realizado no altar. Na cruz, Cristo adquiriu a sua esposa e santificou a sua esposa de toda mancha. Este mesmo sacrifício, nós o temos no altar, né? Então, enfim, né? Mas, como eu digo, a polêmica ainda continua aberta, né? Não sou aí a última palavra do assunto, mas eu acho que entendendo bem o que Agostinho entende por res, né, realidade, e signum, né, sinal, nós podemos entender melhor quando parece que Agostinho vai numa linha mais simbólica da Eucaristia. A Eucaristia como sinal do corpo e sangue de Cristo. Peraí, o que Agostinho entende por sinal? Ele mesmo já explicou o que é, né? E é claro que o sinal é algo que sempre está apontando para uma realidade. Então, os sinais do pão e do vinho apontam para a realidade do corpo e do sangue de Cristo. Mas no sinal, o que importa é a realidade, né? Ninguém fica ali na placa de trânsito, ai, que vire à direita bonito, né? Ah, como é bom virar à direita, né? Não, a gente quando vê uma placa de trânsito, o que a gente faz? A gente vai para a realidade, que é virar à direita. Eu não fico ali parado, senão o carro de trás vai começar a buzinar, né? O pessoal vai ficar bravo. Ninguém se detém no sinal. É a realidade
que é ali o importante, né? Então, isso sobre a Eucaristia e esses textos eucarísticos que eu gostaria de comentar, né? Não sei se a senhora tem alguma dúvida, os nossos seguidores aí também têm alguma dúvida sobre isso que nós falamos. Algumas perguntas. Tendo, portanto, isso em mente, que em Agostinho nós vamos encontrar, então, esses dois aspectos. Um aspecto onde se aponta a esse forte realismo eucarístico, mas também uma linha mais mística, mais espiritual, mais simbólica, onde se vê a Eucaristia como esse corpo de unidade da Igreja, do qual nós participamos ao receber a Santa Comunhão. Contudo, nós podemos ver que os dois aspectos, eles se integram muito bem no pensamento de Agostinho, porque essa Eucaristia, ela é sinal, e o sinal está em vista da realidade. A realidade fica claro no pensamento de Agostinho, que é também o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus. Então, isso eu gostaria de partilhar para vocês sobre essa grande riqueza, né? Tenho que deixar de fora muitos outros aspectos, mas essa grande riqueza do pensamento de Agostinho sobre a Sagrada Eucaristia.